quando estranhos levaram os bens de Judá, e estrangeiros entraram pelas portas de Jerusalém, deitando sorte sobre aquela cidade. E diz o verso 11: tu mesmo era um deles. É por isso que Deus está levantando as nações e Judá, para serem juízo contra Edom, por causa desta violência. Porque ao invés de agir com fraternidade e proteger o seu irmão, ele não somente participou daquele levante, roubando-lhe os bens e perseguindo os fugitivos, como também se deliciou pelo mal do seu próprio irmão. O texto vai então fazer uma descrição das acusações que Deus está agora fazendo. Deus fala e Deus julga. E Deus então vai levantar os crimes de Edom, pelos quais ele responderá pelo juízo que Deus está levantando. Vejam o verso 12 até o verso de número 14, quando muitas expressões se repetem, dando um sentido de intensidade, de agravamento. Algumas expressões se repetem como ênfase, mas observem que a cada detalhe é acrescido mais um crime, e as expressões se repetem como que sinônimos para mostrar que tudo aquilo foi feito quando Jacó experimentou um dia de angústia, ou o dia da sua calamidade. No dia que os estranhos entraram, roubaram os bens de Jerusalém, Edom participou com eles, se associou a eles, eles eram parte deste crime. Verso 12 em diante, fala de várias coisas que eles não deviam ter feito. Primeira delas, não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão. Sabe quando nós muitas vezes invertemos a ordem que a Bíblia nos ensina de nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram? Então, quando nós nos alegramos com a tragédia do outro, Deus está vendo tudo isso. Não nos é permitido, dentro de uma percepção humana, nem mesmo nos alegrarmos com a tragédia sobre a vida do ímpio, porque nós estamos nos colocando como juízes cruéis. Não pertence a nós esse sentimento. E foi exatamente o que Esaú fez. Olhou com prazer o dia da calamidade do irmão. É claro que nós vivemos um contexto onde o escorregão de alguém pode ser motivo de outro, mas quem está do lado de cá, e nem sempre de quem leva a pancada e sofre um dano maior. Então temos que tomar cuidado, porque foi o que Edom fez. No dia da calamidade de Jacó, da sua descendência, ele teve prazer naquilo. E este prazer é fruto de um ódio que é alimentado num coração que se afastou de Deus, que abandonou a fraternidade e que, em vez de proteger o seu irmão, se delicia naquilo que de ruim lhe acontece. É importante destacar que esta calamidade foi a ação disciplinar de Deus sobre o seu povo, punindo Judá através dos caldeus. Mas nem assim Deus deu autorização a ninguém para se deliciar em um dia de calamidade. O verso 12 continua: nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Dia da calamidade, dia da ruína, dia de angústia, são todos sinônimos de um mesmo evento cruel, que Deus está impondo ao seu povo como disciplina, mas que Edom então está se deliciando, enchendo a boca para falar desse dia. Sabe quando aquela coceira na língua da gente sair fofocando por aí a tragédia na vida do outro? Como os jornais, as mídias e nós mesmos temos multiplicado notícias em que alguma coisa de ruim está acontecendo com alguém, e a gente passa com uma certa alegria, um sentimento de vitória. Cuidado com isso. Sejamos criteriosos para não cometer este ato cruel de você, no dia da angústia de alguém, se deliciar, ter prazer e encher a boca para fazer notório aquele momento trágico. Verso 13 continua: não devias ter entrado. Não somente se sentiu alegre, riu, sentiu prazer e saiu proclamando a tragédia sobre Judá, mas ele entrou pelas portas do povo. E no dia da sua calamidade, olhou com prazer para o seu mal e lançou mão dos seus bens. E vejam, Deus está enfatizando: no dia da sua calamidade. Isso traz agravante a estes crimes cometidos. E o verso 14 diz: não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Vejam a crueldade de Edom.
não foi somente ter prazer na tragédia que caiu sobre Judá. O profeta Abacuque, quando orava e Deus respondeu ao profeta que ele enviaria os caldeus, o próprio Deus diz que os caldeus eram cruéis. Eles passavam por fortalezas como se estivessem fazendo rampas com seus cavalos. Eles não viam para si nenhum tipo de obstáculo. Eles eram violentos, cruéis. E foi o que aconteceu sobre Judá. E foi exatamente nesse momento em que Edom não somente se alegrou, como entrou pelas portas, roubando os bens, e mais, exterminando os que estavam fugindo. Covardemente, traiçoeiramente, colocando-se nas encruzilhadas para matar aqueles que tentavam escapar do que já era muito grave. E então, para finalizar, além de matar, também entregar os que restassem no dia da sua angústia. Então Deus fala, Deus julga. Deus aqui descreve os crimes de Edom, que no dia que agiu com violência contra o seu irmão, tendo prazer, enchendo a sua boca, invadindo a sua cidade, roubando os seus bens, perseguindo, matando e entregando aqueles que escapavam no dia da calamidade de Judá. E é exatamente nesta condição que Judá se encontra, que a palavra do mensageiro chega também a Judá, dizendo: levantai-vos. E a palavra do profeta Obadias, para um povo que está nessa condição de opróbrio, é: vocês se levantarão também para guerrear contra aquele que lhes fez o mal. E se Deus cumpre as suas promessas, aquele que Deus levanta, vence. Aquele que Deus abate, perde.